Olá pessoal, meu nome é Bruno, criador do canal Disciplina Trader, e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre pullback escondido. Só antes, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com os amigos esse vídeo aí. Primeiramente eu gostaria de falar sobre o pullback. Então o pullback ele é um movimento de correção de um movimento de impulso. Então aqui nesse gráfico aqui a gente tem um movimento de impulso, então um movimento de queda, temos uma correção e a continuação do movimento. Então, esse movimento de correção se caracteriza o pullback. Pode ser considerado um pullback o preço corrigindo até 38,2 ou corrigindo até 50%, que é na maioria das vezes, ou corrigindo até 61,8. Então, o preço fazendo uma correção aí até 61,8 do movimento de impulso, a gente tem essa correção aqui. Aí a gente espera o movimento continuar. Então, para exemplificar o pullback, temos aqui esse movimento de correção do movimento de impulso. Então aqui seria o impulso, a correção. Nesses casos, no meu operacional, eu faço operações aí de rompimentos de topo ou rompimentos de fundo. Então nesse caso, eu colocaria uma entrada na violação do fundo, então um tick abaixo desse candle aqui, eu faria a entrada, então eu colocaria a minha entrada na violação desse candle e o stop acima desse topo. O stop ficaria aqui em cima. Então, deixaria o preço ativar e andar. Para encontrar os alvos, a gente pode projetar essa correção para baixo por projeção de Fibonacci, ou poderia projetar esse movimento de impulso para baixo. Então ele replicaria esse movimento aqui para baixo, ou replicaria esse movimento menor aqui para baixo. Assim que eu encontraria os meus alvos. Então, basicamente seria o pullback, essa correção do movimento de impulso. Aqui foi um exemplo para mostrar como eu faria uma entrada por esse padrão. Então agora a gente vai falar sobre o pullback escondido. Então, como a gente já viu antes, o pullback ele seria uma correção de um movimento de impulso. O pullback escondido ele é um termo utilizado para um pullback onde a gente não vê no gráfico que a gente opera. Então, eu opero no gráfico de 5 minutos. Então, aqui a gente tem um movimento de impulso com o candle 8. A gente tem um pullback com esse pavio do candle 9 e a continuação do movimento. Então, o pullback escondido, ele nada mais é do que uma correção onde a gente não vê vários candles, e sim uma correção somente pelo pavio do próximo candle. Então, no gráfico de 5 minutos, a gente só vê apenas o pavio. Se colocar num time frame menor, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, a gente tem aqui o candle 8, formado por 5 candles de 1 minuto, então forma o candle 8. O candle 9 são 5 candles de 1 minuto, formando o candle 9. Então aqui, se você colocar num time frame menor, você vê um movimento de impulso, vê a correção e a continuação do movimento. Então essa correção dada pelos candles verde aqui é dada por esse pavio no gráfico de 5 minutos. Então, quando a gente precisa de um movimento de pullback e a gente não enxerga no gráfico de 5 minutos, você pode simplesmente ir para o gráfico de 2 ou 1 minuto, que aí você vai encontrar esse pullback mais claro aqui para você operar. Porém, quando você tem um tempo de tela maior, você vê o preço se formando. Quando fecha o candle 8, ele fechou aqui, então o preço ele já vai corrigindo, depois ele vem para baixo. Aí a sua entrada vai ficar na violação do candle 8. Quando você tem um tempo de tela maior, você não precisa ir para o gráfico de 1 minuto ou 2 minutos. Você simplesmente consegue detectar pelo pavio, pela movimentação do preço. Então, esse seria o pullback escondido. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo na prática, onde a gente pegou uma operação bem parecida com esse exemplo aqui. Então aqui eu estou num gráfico do dólar, tá? No dia 22 de setembro de 2021.
onde a gente fez uma operação no dólar no início da manhã. O que a gente teve aqui? O preço ele formou esse range no início da manhã. Ele fez um movimento de impulso com o candle 1 e 2. Fez uma correção, então aqui ele formou um fundo, aqui ele formou um fundo mais alto. Então aqui a gente tem um pivô armado. No momento que ele rompe, o candle 5 rompe o topo anterior, a gente tem a confirmação do pivô. O candle 6 ele faz um pullback, um pequeno pullback, e aqui a gente já tem autorização para entrar na violação do candle 5. Aí o preço vai para cima. Então, aqui a gente tem um exemplo, aí eu estou no gráfico de 5 minutos, a gente tem um exemplo de um pullback escondido com esse pavio do candle 6. Se a gente colocar no gráfico de 1 minuto, a gente consegue identificar esse pullback melhor. Então, aqui no gráfico de 1 minuto, a gente pode ver o preço rompendo o topo anterior. Candle 26 fez um pullbackzinho, veio próximo da média de 9 e autorizou a gente fazer essa compra na violação desse topo aqui, o stop no fundo anterior. Então, aqui no gráfico de 1 minuto, pode ver melhor esse pullback escondido no gráfico de 5 minutos. Então, em resumo, esse vídeo foi para mostrar para vocês o pullback escondido, que é nada mais do que um pullback onde a gente não vê vários candles corrigindo, e sim somente um pavio. Se colocar num gráfico com time frame menor, a gente consegue detectar claramente aí o pullback. Então esse foi o vídeo do pullback escondido. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like e compartilhe com os outros amigos aí. Beleza? Um abraço.